Quem é o argentino que recebeu uma proposta de 109 milhões de reais do Flamengo? Vídeo de hoje do canal do Nicola responde a essa pergunta e traz declarações do empresário de Carlos Vinícius admitindo conversas com o Corinthians. Falo também sobre o São Paulo, rumo ao bilhão de receita. Quando é que isso deve acontecer? Tem informação importante no Palmeiras sobre um reforço contratado com badalação, mas que desapareceu do mapa. Tudo sobre a vitória do Vasco contra o Fluminense. Falo também sobre o clássico importante em Minas Gerais, Cruzeiro e Atlético. Tem as últimas no mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Ótimo domingo a todos os papais que acompanham o canal do Nicola, muita saúde, paz, aproveitem o dia de vocês. Agradecer também a audiência de todo mundo por aqui e contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Bet365, a líder mundial do segmento de apostas esportivas. Os caras ainda prepararam uma promoção que vai te dar até R$500 de bônus. Já explico como funciona, antes mostrar na tela cotações bem legais dos jogos desse domingo. Tem São Paulo e Atlético Goianiense, vou de vitória do São Paulo, cotação R$1,57. Tem também Flamengo e Palmeiras no Maracanã, dá uma olhada nessas odds. Vitória do Flamengo pagando R$2, o empate paga R$3,25. Ainda tem aposta no Palmeiras a R$4. Só para completar, colocar na tela também outros jogos do Campeonato Brasileiro, 11 da manhã, daqui a pouquinho tem Juventude e Botafogo, vou de empate a R$3,25. Para o confronto entre Bahia e Vitória, vou de vitória do Bahia, tem ainda Internacional e Atlético Paranaense, estou pensando em apostar na vitória do Internacional. E você, gosta de futebol? Então vem se divertir comigo na Bet365 e aproveitar esse bônus que pode chegar até R$500. Para participar é simples, link na descrição do vídeo ou no comentário, clique em qualquer um deles, faz seu cadastro e usa o promo code Nicola. Dessa maneira você tem direito a 50% de bônus no valor do seu depósito, depósitos mínimos de R$30. Só lembrando, você precisa ter mais de 18 anos de idade e jogar sempre com responsabilidade. Vem pra Gigante Bet365. Agora sim, bora começar o vídeo contando que o Fortaleza é o novo vice-líder do Campeonato Brasileiro. Vitória por 1-0 contra o Criciúma em casa, jogo em que o Fortaleza poupou alguns titulares. Ainda assim, com o resultado, Fortaleza pulou para 42 pontos conquistados. Só um ponto atrás do Botafogo e vale a lembrança de que o Lion chegou agora ao mesmo número de partidas do Botafogo, campanha espetacular de Juan Pablo Vojvoda e companhia. Destacar também o trabalho bem legal do executivo de futebol da SAF, o Marcelo Paz, que até outro dia era o presidente do clube. Bora falar agora sobre Cruzeiro e Atlético Mineiro que empataram em 0-0 na noite desse sábado no Mineirão. O jogo não foi tão bom quanto eu imaginava, embora tivesse palpitado um 0-0. Importante contar que o Cruzeiro se mantém no quinto lugar, 36 pontos, o Galo é o oitavo com 29 pontos. Achei que o Atlético foi ligeiramente melhor do que o Cruzeiro e você achou que quem foi melhor? Outros pontos sobre o clássico. 61.583 torcedores, novo recorde de público do novo Mineirão, para uma receita impressionante de R$4.800.000. Partida que marcou a estreia do Daverson pelo lado do Galo e obviamente que ele iria provocar. Na entrevista pós-jogo, o Daverson afirmou que mal conseguiu ouvir os mais de 60 mil torcedores cruzeirenses. Só para completar, vale a lembrança de que o Cruzeiro não vence o Atlético há 4 partidas, 2 vitórias do Galo e 2 empates nessa sequência. O último triunfo, aquele 2-0 em 3 de fevereiro pelo Campeonato Mineiro. Atlético que viaja nesse domingo para a Argentina, na terça-feira tem confronto contra o São Lourenço, Libertadores da América. Cruzeiro também vai para Buenos Aires, mas vai mais para o meio da semana, isso porque enfrenta na quinta-feira o Boca Juniors na Bombonera, partida da Sul-Americana. Hora de falar sobre Vasco e Fluminense, com direito à provocação do Cruz Maltino nas redes sociais depois da vitória por 2-0 contra o Flu, com gols de Verratti e Vitor Luiz, o Vasco zombou do rival. Tudo por causa do retrospecto bastante favorável. Na história dos confrontos, 392 jogos, são 154 vitórias do Vasco,
115 empates e 123 derrotas, ou seja, o Vasco leva vantagem no retrospecto contra o tricolor. Resultado que levou o Vasco para a primeira página da tabela de classificação. Acho que qualquer torcedor vascaíno ficaria muito contente se o Cruz Maltino terminasse o Campeonato Brasileiro entre os 10 primeiros. 10ª colocação com 27 pontos em 21 jogos. Vasco que abre 6 pontos de vantagem em relação ao Corinthians, o primeiro time da zona do rebaixamento. Com um detalhe importante, o Vasco tem um jogo a menos do que o Timão. Já o Fluminense teve aquela sequência de 4 vitórias consecutivas no Brasileiro interrompida. O time se mantém no 18º lugar com 20 pontos em 21 jogos, ainda na zona do rebaixamento. Pequena preocupação para o torcedor do Flu, que vê o time indo bem no Campeonato Brasileiro, mas por conta da eliminação na Copa do Brasil e a derrota para o Vasco, coisa começa a ficar preocupante. Só para arrematar, o presidente do Flu, Mário Bittencourt, sugeriu que Anderson Daronco, o árbitro da partida, se aposente. Ele entende que o Daronco não tem mais condição de apitar. Você concorda? Discorda? Já usa o espaço para comentário e fala também sobre a vantagem do Vasco nos confrontos contra o Flu. Hora de falar sobre o Palmeiras, quero te contar sobre um reforço esquecido. Você vai lembrar que o Rômulo fez grande campeonato paulista com a camisa do Novo Horizontino. Só 22 anos de idade, meio atacante, fazedor de gols, assistências e tudo mais. O Palmeiras foi e o comprou por 6 milhões e 700 mil reais, 6 milhões e 300 mil, valor referente a 70% dos direitos econômicos, contrato até 2028. Porém, contudo e todavia, o Rômulo desapareceu dos noticiários e também nos jogos. Ele não entra em campo há 16 partidas. A última aparição em 2 de junho, quando ele foi titular no confronto contra o Criciúma, saiu no intervalo e não mais jogou por opção do técnico Abel Ferreira. Passagem até aqui bastante discreta do Rômulo, que ao que parece treina bem, mas não consegue convencer o Abel de que será útil no elenco alviverde. Só 7 aparições pelo Palmeiras desde que foi contratado no fim do campeonato estadual. Ainda teve logo no início uma lesão muscular que o afastou dos campos por um mês, mas nada que justifique tamanha ausência. Hoje, o Rômulo concorre com Rafael Veiga, Felipe Anderson e Maurício no meio, se o Abel quiser utilizá-lo pelo lado do campo, com Dudu, Estevão e também Lázaro. Você acha que o Rômulo mereceria mais espaço? Entende que ele pode ser uma boa opção ou é melhor negociá-lo? Vale a lembrança de que com a camisa do Novo Horizontino, Rômulo fez coisas impressionantes. Hora de falar sobre o Flamengo, que acaba de fazer uma oferta para um jogador argentino no valor de 109 milhões de reais ou 18 milhões de euros. Pelo menos foi o que informou o pessoal do GE. O interessado é Carlos Alcaraz, meio atacante argentino de 21 anos de idade, formado no Racing e que pertence ao Southampton. A história desse menino é a seguinte: em 2020 ele se torna profissional do Racing, chama bastante atenção, jogando como segundo homem de meio campo ou como meio armador. É comprado em janeiro de 2023 pelo Southampton por 13 milhões e 600 mil euros. Com a camisa do clube argentino, antes de se mudar, ele havia feito 83 jogos e 12 gols. Pelo Southampton, mais 47 jogos e 8 gols, acaba sendo emprestado no começo desse ano para a Juventus para terminar a temporada europeia. Tem uma passagem discreta, a Juve decide não comprá-lo e o Southampton ainda não se decidiu sobre utilizá-lo ou não para essa temporada que está só começando lá na Inglaterra. Foi nesse cenário, entendendo que o Alcaraz poderia ser uma alternativa para os lugares do Arrascaeta e também do De La Cruz, que o Flamengo ofereceu 18 milhões de euros, basicamente a grana que gastaria para a contratação do Claudinho. Como o Claudinho não será liberado pelo Zenit, o Flamengo mudou a sua estratégia e está trabalhando na contratação desse jogador. Se não houver acordo, aí o Gonzalo Plata, o atacante equatoriano de 23 anos de idade, que pertence ao Al Saad, será a grande opção. Só para completar em relação ao Fla, rubro-negro que não terá Varela para o confronto dessa tarde contra o Palmeiras no Maracanã. O Varela tem uma lesão no quadril e virou dúvida também para a partida de meio de semana na Libertadores da América. Hora de falar sobre o São Paulo. Quero ajudar vocês a entenderem quando é que o tricolor imagina ser capaz de faturar 1 bilhão de reais de receita numa temporada, coisa que poucos clubes no Brasil conseguiram, até aqui só Flamengo, Palmeiras e Corinthians. Mas o São Paulo tem esse projeto.
Importante contar que essa história envolvendo o São Paulo e 1 bilhão surgiu nessa semana depois de uma entrevista do Eduardo Toni, que é o diretor de marketing do São Paulo. O Toni estava apresentando mais um patrocínio, a Viva Sorte, e disse que vai haver um crescimento de 60% nas receitas. Essas receitas são apenas do marketing, mas geraram uma série de interrogações. Será que ele dizia a respeito a um crescimento de 60% de todas as receitas do clube? Vou explicar direitinho essa história, começando sobre o episódio da Viva Sorte. O São Paulo apresentou nessa semana seu novo patrocinador para o Omoplata e o Toni disse o seguinte, abre aspas, do ano passado para esse, a receita do clube deve crescer algo em torno de 60%. Se fosse 60% de todo o clube, o São Paulo, que na temporada passada faturou 669 milhões de reais, bateria ou ficaria muito próximo de 1 bilhão já nessa temporada. Mas esse crescimento, que vai ser acima de 60%, diz respeito apenas ao departamento de marketing. Outras receitas crescerão, como por exemplo bilheteria, mas direitos de transmissão de TV e venda de jogadores, que são outros pontos extremamente importantes, não vão garantir tanto dinheiro a mais. Então, só para você entender, o Tricolor tem esse projeto de bater 1 bilhão de receita em algum tempo, em um curto espaço de tempo, mas não deve ser na temporada de 2024, nem na temporada de 2025. A expectativa é de que com o crescimento de uma série de frentes, o São Paulo seja capaz de ultrapassar essa marca de 1 bilhão de faturamento a partir de 2026. As coisas no marketing têm funcionado muito bem. Tricolor, que na temporada passada teve um faturamento de 65 milhões de reais, já tem somente com a camisa 84 milhões de reais nessa temporada. Se a gente incluir a New Balance, esse faturamento vai ultrapassar os 105, 110 milhões de reais. Números importantes que demonstram um crescimento contínuo do Tricolor. Bilheteria também vai muito bem, obrigado. Sócio torcedor vem crescendo. São Paulo tem tido dificuldades em relação à venda de atletas, mas contei para vocês que o William Gomes, o atacante de só 18 anos de idade da base, tem uma oferta do Spartak Moscou. Estou tentando descobrir as cifras e qual a chance desse negócio avançar. Beleza? Hora de falar agora sobre Carlos Vinícius. Ele pode mesmo se tornar jogador do Corinthians. Essa notícia surgiu ao longo da semana. Conversei com o Flávio Ribeiro, empresário do atleta, que fez uma série de revelações. Primeiro ele respondeu o seguinte, abre aspas, estou há 20 dias trabalhando numa transferência definitiva do Carlos Vinícius, fecha aspas, ou seja, logo de cara já dá para descartar a chance de o Carlos Vinícius ser emprestado. O Fulham, time inglês, dono dos seus direitos econômicos, só trabalha hoje com a possibilidade de transferência definitiva. Vale a lembrança de que o centroavante de 29 anos de idade tem só mais um ano de contrato por lá. Ou seja, se não vender agora, o Fulham certamente vai perder dinheiro. A avaliação do Carlos Vinícius hoje está baixa. Ele está avaliado em 4 milhões de euros. É possível que o time inglês exija um valor um pouco maior. O grande problema para quem quiser contratá-lo é seu salário, algo na casa de 1,5 milhão de reais por mês. Perguntei ao Flávio Ribeiro se existe a possibilidade de o Corinthians o contratá-lo. E a resposta foi, abre aspas, sim, mas também tem uma proposta oficial da Espanha e outra da Grécia. Estamos analisando todas as possibilidades, fecha aspas. Timão conversa com Alex Arce, centroavante paraguaio de 29 anos de idade da LDU, e com Carlos Vinícius, mesma idade, centroavante brasileiro. Deve partir de um desses dois nomes o reforço para centroavante do Timão. Só para ajudar você que não lembra a respeito do Carlos Vinícius, ele sai do Brasil muito cedo e explode em Portugal. Primeiro jogando pelo Rio Ave, depois pelo Benfica. Tem também outras passagens mais discretas por Mônaco, Tottenham, PSV, Fulham e Galatasaray, para onde esteve emprestado no último ano. Só para completar em relação ao Timão, empate contra o Red Bull Bragantino na noite desse sábado, outro resultado ruim. Nem tanto pelo jogo, né? Porque o Red Bull Bragantino sai na frente e o gol de empate acontece nos acréscimos com o estreante Thales Magno. Um lance antes, o Red Bull Bragantino teve bem perto de fazer o 2-0. Mas é que o resultado, mais um empate dentro de casa, não permite que o Corinthians saia da zona do rebaixamento. O Timão segue em 17º lugar, primeiro time no Z4. Pior do que isso, não ganha as 6 rodadas, são 5 empates e uma derrota nessa sequência, sendo 4 empates consecutivos dentro de casa. A Neoquímica Arena, que já foi um grande trunfo para o Corinthians, não tem garantido 3 pontos, algo que preocupa o torcedor. E você, o que pensa sobre o Timão? Já usa espaço para comentário para opinar? Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra. Tchau!